Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre doenças crônicas. Então, muitos pacientes, isso é progressivo, ou seja, vai acontecer com muito mais frequência, muito mais cedo, né? E por conta do envelhecimento populacional, as questões das doenças crônicas. Então, doenças crônicas são doenças que a gente não tem um tratamento para reverter a doença, ela vai durar toda a vida, tem sequelas, a gente precisa cuidar, mas com cuidado, com o tratamento, com as orientações, né, os cuidados dos hábitos de vida, a gente consegue melhorar muito e diminuir as sequelas do futuro, né? Então, as mais conhecidas que a gente tem são as doenças relacionadas à pressão alta, diabetes e colesterol, né? Aí tem cardíaco, tem intestinal, tem várias outras questões, né? Mas, no geral, o que a gente vê nas pesquisas, no dia a dia, essas são as principais, as três principais, os top 3, né? Então, a gente vai falar um pouquinho delas. A maioria dos pacientes que tem essas doenças crônicas, como sabe que não vai melhorar, né? Como sabe que não vai curar, às vezes eles cuidam, às vezes descuida, né? Aí aparece aqueles exames volta e meia bem alterados, aí o paciente se assusta e vem com a gente ver o que pode ser feito, né? Mas no geral, a gente precisa de um acompanhamento, precisa fazer os exames com certa regularidade, precisa ajustar a medicação, precisa ajustar hábitos de vida, e é sempre aquela conversa, né? Que eu também costumo falar aqui, que é alimentação, sono e atividade física. É o que o médico sempre em todas as situações vai falar com vocês. Então, quando a gente fala dessas alterações, né, muitas vezes tem histórico familiar. Então, se a gente for observar lá na família, já tem alguém que tem colesterol, já tem alguém que tem diabetes, já tem alguém que tem pressão alta. Então, o que acontece? Ali pelos 30 anos, mais ou menos, a gente começa a observar isso com mais detalhes, né? Às vezes antes, conforme os hábitos das pessoas, às vezes depois também, conforme os hábitos das pessoas. Mas, no geral, ali perto dos 30, 35 anos, isso começa a ficar um pouquinho mais evidente, né? Então, o que é o ideal? Vamos começar pela pressão alta. A pressão alta, ela geralmente causa dor de cabeça, mal-estar, tontura, às vezes ânsia de vômito, né? Então, é aquela sensação ruim, aquela pressão na cabeça que você não sabe dizer exatamente o que está acontecendo. Aí alguém fala, vamos medir a pressão. E a pressão tá bem alta. Aí começa, né? Então, quando a gente chega com um paciente nessa questão, que teve um episódio de pressão alta, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aferir mais vezes, que é o nosso famoso mapinha. Então, a gente pede para o paciente medir a pressão de manhã, tarde e à noite por 7 dias. Quando o paciente sabe disso, já vem com isso pronto, a gente já está em meio caminho andado. Então, sempre que acontecer uma situação dessa, essa vai ser a primeira recomendação do médico. A gente vai aferir para ver se a pressão tá aumentando só de manhã, só à tarde, só à noite, o tempo todo, ou nos picos de estresse, ou o famoso jaleco branco. Enfim, várias outras coisas que a gente pode pensar. Mas, idealmente, é esse o primeiro passo. Então, eu já quero deixar os primeiros passos aqui pra gente ir conversando mais profundamente nos próximos vídeos. Diabetes, geralmente, quando não é na infância, que é o diabetes tipo 1, vem ali também, geralmente pelos seus 40, 50 anos, é um pouquinho mais tarde, mas ela já dá sintomas muito antes, ela já vem muito antes, aquele famoso pré-diabetes, que às vezes a gente acaba passando batido, e ele traz sintomas como muita sede, fazer xixi muitas vezes por dia, aquela vontade, aquela ânsia de doce o tempo todo, né? Às vezes uma sensação de tontura, às vezes um calor, às vezes um mal-estar, né? Então,
ela traz aí um resquício de muitos sinais de muito tempo, pelo menos uns 5 a 10 anos antes de aparecer a alteração nos exames. Então, ela já vem trazendo alguns sintomas. Lembrando que em todas essas doenças pode não ter sintomas, tá? A gente pode pegar só nos exames, não tem problema. Mas quando ela vem com sintomas, vem nesse sentido. E às vezes a gente não tem percepção de que esses sintomas aconteceram, né? Então já vem com esse histórico. E daí você vai perguntar o histórico familiar: a avó tem diabetes, a mãe tem diabetes, o pai, enfim. Já tem histórico familiar positivo, então a gente já junta tudo isso. O que a gente sempre precisa cuidar na questão do diabetes? A alimentação. Primeiro ponto é açúcar e farinha, né? Tudo que vai açúcar e farinha a gente precisa reduzir, não é tirar completamente, é reduzir, né? Que é o primeiro ponto. E hidratação. Na questão do diabetes, a hidratação é extremamente importante, é ela que vai limpar o organismo. Então, sempre aconselhamos questão do açúcar e a farinha na alimentação e muita ingesta hídrica, tá? Do colesterol. O colesterol é o que mais tem aparecido agora por conta do aumento de peso, principalmente, e sedentarismo. Então, vem aquela famosa gordurinha no fígado, né? Que vocês já devem ter ouvido falar por aí, sempre tem alguém que tem. O que ela é? Ela é acúmulo de gordura, né? No fígado. Então, se ela é gordura, e essa gordura não vai se acumular só no fígado, essa gordura vai se acumular na parte abdominal, vai se acumular depois no pulmão, vai se acumular nos músculos. Então, você vai vendo esse aumento de peso. E qual que é o tratamento? É a atividade física e a alimentação. Simples. É isso que é o tratamento. Nada mais. Nada mais. Tem medicação para melhorar melhorar o fígado? Tem medicação, mas ela não é tratamento, né? O tratamento é atividade física e alimentação, sempre. Se você for em qualquer médico, que ele vai te falar isso, né? O tratamento é esse. Então, a gente precisa mudar hábitos de vida nessa situação. Resumindo, que eu sempre gosto de deixar no final um resumo, quando a gente pensa nas principais doenças crônicas, que é a pressão alta, diabetes e colesterol, a gente sempre precisa de um acompanhamento, sempre precisa de uma rotina, de revisar os exames, revisar os hábitos de vida, ter aqueles cuidados, né? Criar hábitos de se cuidar, né? Isso é muito importante. Cuidar sim com a medicação, sempre usar a medicação que for orientada pelo médico, sempre aferir, sempre fazer os exames conforme for pedido, né? Mas principalmente todas elas é mudança de hábitos de vida. Cuidados, né? Com relação à alimentação, sono, atividade física. Esse é o principal. Se a gente cuidar disso já como base, já ali nos nossos 20, 30 anos, a chance da gente ter essas doenças no futuro diminui muito ou posterga muito.